Olá a todas, a todos e a todes que nos assistem pelo Facebook e pelo YouTube. Hoje começa mais uma live do projeto Conexões Livres. Eu me chamo Mitzrael, sou membro desse maravilhoso coletivo, o qual se chama Livres. E hoje o tema da nossa live é População de Rua e a Comunidade LGBT. Os convidados de hoje são Vitor Benevenuto, que é psicólogo clínico, professor, mestre em psicologia institucional, doutorando em psicologia social pela UERJ, atuou como psicólogo no serviço de atenção à pessoa em situação de rua. Contamos também com a presença da ilustre Débora Sabará, ela que é coordenadora de ações e projetos da Associação Gold, foi presidenta do Conselho Estadual de Direitos Humanos, sendo a primeira e única travesti a ocupar este cargo. Fez parte da coordenação do Fórum Estadual LGBT do Espírito Santo no período de 2013 a 2019, integrou o Conselho Estadual LGBT do Espírito Santo no período de 2017 e 2018, foi a primeira travesti a ocupar o posto de porta-bandeira no Carnaval Capixaba, é representante da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais ANTRA e associação e representante também da ABGLT no Espírito Santo. Ela vai falar sobre o projeto Ações Positivas na Rua, que atende a população em situação de rua de Cariacica, que é financiado pelo Fundo Positivo. Faço um pedido de antemão a todos que nos assistem pelo Facebook para começar a compartilhar nossa live a partir de agora, nos grupos de WhatsApp, marcando os amigos que vocês conhecem para assistir essa live com um tema tão pertinente quanto esse. A live de hoje traz à tona uma temática que é pouco discutida nas mídias e, quando discutido, é sempre de maneira muito rasa. Mas é exatamente por isso que precisamos refletir sobre essa temática. Antes de passar a palavra para os nossos maravilhosos convidados, Débora e Vitor, é necessário que a gente precisamos entender e colocar luz sobre o melhor termo para utilizar para essa população. Moradores de rua não é o melhor termo e pode trazer um sentido pejorativo para essa população, para essa minoria. Então a gente prefere utilizar o termo população em situação de rua, ou até mesmo fazer o chamado de população em vulnerabilidade social, ou esse grupo social em vulnerabilidade. Débora e Vitor vai poder melhor dizer sobre isso. Outra coisa é evitar utilizar termos como mendigo ou pedinte, justamente porque carrega essa carga negativa e preconceituosa esses termos. E para contextualizar e dar início a essa live, eu queria trazer à luz também sobre o termo minoria. Como já falamos nas outras lives, minorias não precisa ser necessariamente quantitativa, mas sim qualitativa. Minoria é aquele grupo social que não tem pleno acesso aos direitos civis, sociais ou até mesmo políticos. Então, as pessoas em situação de rua devem ser consideradas uma minoria porque é negada a essa população uma série de benefícios básicos, como moradia, alimentação, segurança e dignidade. Então, agora, neste momento, eu passo a palavra para a Débora Sabará, para ela estar se apresentando, mas eu queria estar utilizando de uma metodologia de um dos membros do coletivo, que o Iô trouxe da última live, que é se apresentar sem utilizar de termos academicistas e sem trazer o que você é de profissional. É trazer quem é a Débora, como você se enxerga, Débora. Seu áudio está desligado. Que difícil isso, hein? Vou tentar reproduzir essa metodologia também. Então, eu sou a Débora. Ai, tô em casa, com medo do Covid, trabalhando sem parar também. Mas sou mulher, sou puta, prostituta, vagabunda, marginal, deixa eu ver mais o que, sou mãe, nossa, tanta coisa, gente, estou me descobrindo cada dia, aprendendo cada dia, a gente vai aprendendo cada dia. Sou um pouco de tudo, quero ser um pouco de tudo, de tudo, de tudo.
É um prazer ter você aqui, Débora. Já estou ansioso já para todas essas provocações que você já fez aqui de antemão. Vitor, passo a palavra para você. Fique à vontade, o espaço é todo seu. Pode se apresentar também. Bom, eu sou o Vitor Benevenuto, mas também de Freitas. Faço essa marcação porque de Freitas é um sobrenome de parte de minha família, na qual há a presença de mulheres muito aguerridas, muito guerreiras, que foram responsáveis pela minha existência. Inclusive, eu não sei se o espaço me permite isso, eu queria fazer uma homenagem citando o nome da minha tia, Tereza Breda, que por 30 anos trabalhou no hospital aqui da cidade e veio a falecer de Covid há 2 meses. Então, esse sobrenome é um sobrenome que vem dessa parte da família, onde tem essas mulheres que têm que enfrentar uma série de questões que são muito duras da vida, da existência, mas estão aí. Minha tia tinha um trabalho muito bonito, ela trabalhou na maternidade durante muito tempo e que fazia, né, esse desligamento ali do corpo materno, portanto, fazia-se partos, né, ela tinha essa habilidade de fazer os partos e de desligar de um corpo materno, de nos conectar à vida e ao mundo. Então, ela conectou muitas pessoas à vida e ao mundo e foi responsável pelos cuidados primeiros em relação à minha pessoa. Eu sou gay, cresci, nasci no bairro periférico, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, que é o bairro Zumbi. Gosto de estar falando sobre isso, sou grato, porque eu acho que essas experiências que eu estou falando aqui de forma resumida foram delineando, né, possibilitando as minhas escolhas dentro da psicologia. A psicologia ela é muito vasta, ela é muito rica, e eu sempre gostei de trabalhar com o público que é chamado de vulneráveis, né? Mas que, no meu entendimento, há também uma política de Estado que vulnerabiliza quando não trabalha a fim de extermínio dessas vidas, dessas existências. Então, isso sempre me convocou para estar ocupando esses espaços. Você mesmo falou, eu já fui psicólogo no serviço de atenção à pessoa em situação de rua e ao migrante. Hoje eu não estou mais na ponta, na rede, o que me faz, de fato, ter um sentimento de saudade. Pretendo, desejo, da ordem do desejo, querer retornar em algum momento, porque isso constitui sentido para a minha existência, de estar ali escutando essas pessoas, essas histórias de vida, para além do que às vezes os veículos midiáticos, um discurso social pautado em muito preconceito e estereótipo, vem a dizer acerca dessas pessoas que têm nome, que têm cor, que têm raça, que têm história, que têm afetos, para além do que a mídia mostra e os nossos olhares quando passeiam pelas ruas podem supor. Obrigado, Vitor, e seja muito bem-vindo você, conjuntamente com todas essas experiências que você trouxe aqui. Tenho certeza que sua tia vai se sentir muito homenageada onde é que ela esteja. Desejo a todos que nos assistem uma boa live, e eu passo novamente a palavra para você, Vitor. Começar a discutir a temática que você trouxe, que você preparou para a gente, e fica à vontade novamente, o espaço é todo seu. Pode Sim. começar. Acho que você começou muito bem quando você começou a marcar que nós não trabalhamos com esses termos, né? Pessoa em situação de... a gente não trabalha, na verdade, né? Com morador de rua. Hoje a gente fala de pessoa em situação de rua porque a gente acredita que essa é uma situação que pode vir a ser passageira na existência dessas vidas e dessas pessoas. Também porque morador de rua e tantos outros termos que as pessoas utilizam são carregados desses estigmas, desses estereótipos, né? Dessas visões, por vezes, ou quando não, na maioria das vezes, muito distorcidas. Então a gente tem essa nomenclatura hoje, né, de entender que é uma pessoa que está em situação de rua. Acho até interessante falar pessoa, porque é uma pessoa de fato que está ali. E a gente entende que as pessoas em situações de rua, elas fazem dos espaços da rua, dos espaços da cidade, o seu local de moradia, de busca por subsistência, de alimentação, de construção de relações afetivas. As pessoas ali
desenvolvem toda a sua vida, toda a sua existência. Na maioria das vezes, essa condição de situação de rua, ela é marcada por vulnerabilidades sociais, as mais várias que nós possamos imaginar. E como eu disse, eu acredito, isso não é algo que é da pessoa. Essa pessoa é vulnerável por ela mesma, ela tem algum defeito, ela tem algum déficit, ela tem algum transtorno psicopatológico, alguma patologia psiquiátrica que faz com que ela permaneça na rua nessa situação. E tudo aquilo que a gente vai escutando, né? Porque ela gosta, porque ele é vagabunda, porque ela é vagabunda, porque não quer saber de trabalhar. Afinal de contas, as oportunidades são várias, são ofertadas, são oferecidas. Então, essas pessoas, elas estão ali porque elas querem. Outro grande erro é afirmar isso, que está ali porque ela quer. Eu sempre, quando trabalhava com essa política pública, que era convidado para poder falar, eu apontava isso, cuidado com essa afirmação, né? Isso tem muito mais uma consequência para uma forma de lidar marcada por exclusão, por perpetuar, né, continuar legitimando essas violências para essas pessoas, né? Que essas pessoas, elas são violentadas de diversas formas. Elas são violentadas quando elas vão aos serviços públicos que foram criados para elas e elas não têm acesso ao básico, ao mínimo, que é uma refeição, que é um autocuidado pessoal no momento de necessidade. Elas não têm, às vezes, os albergues, né? Os serviços noturnos, as casas de passagem, serviços de saúde ainda, um desconhecimento muito grande por parte desses serviços, desses atores sociais, de como é que funcionam essas políticas, que essas pessoas têm direito a atendimento com ou sem documentação cívica, é a demanda do usuário, a demanda da usuária, o sofrimento que está sendo apresentado naquele momento. E a gente trabalha com tudo isso, esses estigmas, com esses preconceitos. É um espaço muito rico, de muita história de vida, de muita narratividade. Eu gosto de chamar a atenção que, às vezes, no processo burocrático do trabalho, do dia a dia, de ter que preencher prontuário, ter que saber o nome, pergunta, né, por que você está na rua, por que você veio para a condição de rua. Eu falo que, às vezes, a gente acaba perdendo o sujeito, às vezes a gente acaba perdendo a pessoa, porque a gente fica preso nessas perguntas burocráticas e a gente não consegue escutar a história de vida. E a história de vida, ela é muito rica. Não só porque talvez ela justifique ou ela apresente uma explicação de por que essa pessoa se encontra em situação de rua, mas porque tem vida ali. Eu sou psicólogo, né? Tem sofrimento ali. Eu gosto muito de pensar que é um sofrimento ético, político, ético, porque a gente tem um processamento ético de escutar essas vidas, sem julgamento, no exercício do não julgamento, e político também, porque isso não está separado da ausência de uma política pública, isso não está separado da forma como nós nos organizamos em sociedade e produzimos desigualdades sociais gritantes, tudo isso produz sofrimento. Então, é o sujeito se encontrando com a sua história de vida muito singular, com as vulnerabilidades que são produzidas. Então, eu particularmente, profissionalmente, como o Vitor também, eu não acredito que essas pessoas sejam vulneráveis por elas mesmas, que elas nasceram vulneráveis. Elas têm seus sofrimentos, mas essa vulnerabilidade ela é produzida numa não escuta, numa escuta surda, às vezes, por parte dos profissionais. Escuta surda no sentido mesmo de não estar atentando o que essa pessoa está necessitando. E eu sempre pensava muito nisso na hora de preencher um prontuário, de fazer essa escuta assim, o que essa pessoa pode vir a me contar a partir da construção de um trabalho de vínculo, de um trabalho de confiança. Eu me interessava muito por essas histórias de vida. E tudo isso tinha uma duração, assim, no tempo, né? De você poder escutar o que representa uma vida na rua, né? Uma vida que está vivendo na rua e uma vida da rua. E as violências, elas são de diversas ordens, né? Os grupos, as pessoas que estão em situação de rua, tem pessoas que estão em experiências de muita solidão, tem pessoas que conseguem constituir vivências grupais de relação umas com as outras, e às vezes as violências são entre esses grupos. Também tem a violência por parte de alguns agentes, né, do Estado. Então, a gente vai perpetuando isso, né, nas nossas histórias, né? Às vezes discursos muito oportunistas por parte de alguns grupos sociais. E assim, eu já fui
quando eu trabalhava em política pública, eu já fui convocado para falar na televisão, e a forma como isso, às vezes, ambos os veículos midiáticos, né, eram direcionados, era muito para a produção de culpa dessas pessoas, como se eu tivesse que fazer um trabalho que a gente chama de higienização social, de limpeza do espaço urbano. É feio essas pessoas aqui, elas não têm os hábitos de higiene que a gente tem, elas fazem coisas que são inapropriadas, né? Todas aqui estão usando drogas, estão fazendo uma verdadeira algazarra. Então a gente tem que tirar essas pessoas daqui. E o que a gente tem hoje muito forte, devido até a uma política de Estado, é a internação compulsória, né? Como se toda e qualquer pessoa que estivesse em situação de rua fizesse algum uso de uma substância psicoativa, álcool e outras drogas. Então, tem-se uma visão assim, coloca todo mundo dentro de um grande pacote, dentro de uma grande caixa, né? Ou tem transtorno, ou está fazendo uso de crack, de alguma outra droga, e aquela ação, todo aquele movimento a gente tem que tirar. A gente tem que tirar, isso às vezes acontece de forma muito agressiva. Os relatos são vários, né? A gente tem várias cidades aí no nosso país, e lugares onde as pessoas fazem espaços para poder conviver, ter convivialidade, dormir, e eles foram lá e fizeram construções de concreto para impedir que essas pessoas ficassem ali, que essas pessoas para morar. Então essas pessoas, elas estão expostas cotidianamente a uma série de violações de direitos, de violências do âmbito psíquico, psicológico, de violências no próprio corpo, na própria carne, né? São corpos que às vezes são considerados assim, além de vocês não terem o direito de circular pela cidade, vocês não circulem nesses espaços. Vocês não atrapalhem por aqui. Vocês fiquem debaixo dos viadutos, fiquem escondidos, só saiam durante a noite, não perturbem os estabelecimentos comerciais. Então, às vezes, assim, a gente escuta muita dureza, né, nessas histórias, assim. Mas também tem uma outra face, um outro lado da história, que eu já não posso ficar falando só sobre isso, porque senão acho que eu estaria fortalecendo também um certo estereótipo. Eu também não quero romantizar, nem fantasiar essa vivência que é de muita dor e muito sofrimento. Mas, na minha experiência, eu também escutei muito cuidado, vínculo e afeto entre essas pessoas que estão em situação de rua. Quantas vezes eu estava no meu serviço e um usuário, uma usuária comparecia, a gente usa esse termo, né, usuário no SUS e no SUAS, não está relacionado ao uso de psicoativa, porque é usuário de um determinado serviço. Eles pediam, Vitor, a gente precisa conversar com você. Eu falei, vamos conversar então. Mas hoje não é para mim, hoje é para ela ou para ele, porque ele fez muito uso de crack essa noite e está desacordado em tal lugar. Então vamos lá, vamos acessar a rede, vamos buscar o serviço de saúde apropriado para fazer o acolhimento, para poder fazer a desintoxicação e tudo as barreiras que a gente enfrentava, né? Eu acompanhava, porque eu entendo que isso é trabalho, sim, da psicologia, eu acompanhava até o serviço no intuito de garantir o direito à assistência. O SUS é público, é universal, não precisa de ter cartão do SUS, não. É importante que eles tenham, porque é um direito à documentação cívica, mas para atendimento, então era garantir esses direitos, esses atendimentos diante de tanta dureza, né? E a gente também encontrava, fora desses estereótipos, o cuidado entre eles. Um monte de outras coisas que as pessoas às vezes vão sustentando, que esses discursos mortificadores mesmo, que vão assassinando essas pessoas gradativamente. Ah, é vagabundo, não trabalha. São discursos contraditórios, porque a política, se eu não me engano, mas uma pesquisa que foi feita no ano de 2008, ela vem a comprovar que, se eu não me engano, 82%, acima de 80% são pessoas que estão em situação de rua, elas exercem alguma atividade remunerada, sem vínculo empregatício, né? Às vezes atividades até de cunho exploratório. Daí eu penso que a gente não pode deixar de discutir algumas questões, que é o nosso tema aqui, né? Pessoas em situação de rua LGBT, e também alguns marcadores sociais de diferença, gênero e raça. Porque isso comparece, eu acho que a gente é muito falho ainda, a gente conhece pouco. Eu sempre reconheci que eu conhecia pouco. A minha dificuldade de manejar, quando chegava uma usuária trans, como é que eu fazia essa escuta, como é que eu fazia esse acolhimento, como era o encaminhamento para um albergue, né, que é um acolhimento temporário, como que a gente vai garantir o direito que essa pessoa se
se expressa a existência dela, isso se dá através do vestir, né, de tantas outras coisas que constituem uma identidade no mundo. E como que a gente faz isso? Eu ficava me perguntando. Isso é muito ainda esburacado. Esburacado no sentido que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Às vezes a gente não consegue escutar e a gente não se dá conta que isso produz sofrimentos subjetivos psíquicos. Muitas pessoas saem das suas casas. Os motivos são vários, são inúmeros, né? Mas dentre um deles também é porque, às vezes, a família, a gente tem um ideal, às vezes, também muito romantizado, que a família é quem inflige também por não saber ter um manejo adequado, um sofrimento psíquico intenso. E essas pessoas, naquele momento, por não terem condições de empregabilidade, por não terem uma política pública que as acolha, que cuide desse sofrimento, elas acabam tornando a rua o seu espaço de moradia e de convivência, porque ali são aceitos, né? Acho que outro ponto que é importante demarcar aqui é que pessoas em situação de rua, elas são, sim, mais vulneráveis à violência e pessoas LGBT em situação de rua ainda são mais vulneráveis a violências, né? Porque estão expostas a agressões físicas, tanto às vezes entre as próprias pessoas que estão ali, quanto às vezes a outros grupos que a gente sabe que tem tido crescimento no nosso país nesse momento, porque a gente tem um discurso político institucional que corrobora mesmo que tem que bater, que tem que agredir, que essas pessoas não têm direito a viver, né, a dignidade. Para que a gente quer a política pública para essas pessoas? Por que a gente tem que garantir um atendimento psicossocial, uma escuta psicológica? Porque é vida, porque é um direito humano existir da forma tal como você é, tal como você tem acontecido, tal como você se identifica, tal como você se nomeia. Então, as histórias eram inúmeras, eram várias, assim. E eu fui percebendo na minha constituição enquanto profissional o quanto importante era para mim ter a minha escuta atenta ao sofrimento da população LGBT em situação de rua, né? Eu lembro que a gente tinha um prontuário que foi construído em coletivo com os trabalhadores. Esse prontuário tinha lá a pergunta da forma tal como foi estruturada, né? Estou falando isso, não estou revelando o nome de ninguém, nem espaço específico. E tinha a pergunta qual era a orientação sexual. Eu lembro de um usuário que estava em sofrimento psíquico intenso, que eu entendo que era um surto psicótico, e ele me falou bem assim, olha, é heterossexual. Aí eu fui, anotei, e depois ele ficou olhando assim para mim e você se sentir à vontade. Aí ele falou bem assim, na verdade eu gosto dos dois. Então, se você me autorizar, eu vou preencher aqui, que eu entendo que a gente precisa. É um serviço que estava começando aqui. Aí eu explicava, a gente preenche porque eu preciso, né, saber como está o nosso público aqui, que políticas públicas que a gente precisa lutar, que é um campo de lutas para que o atendimento considere as particularidades de vocês, o sofrimento de vocês. É por isso que eu estou perguntando. Aí ele virou e falou para mim assim, então, agora que você me perguntou, qual que é a tua? Eu acho que eu fiquei assustado, né? Porque às vezes a psicologia tem muito isso assim de neutralidade, de eu tenho que ficar afastado, ninguém tem que saber, né? Das minhas escolhas, dos caminhos que eu percorro, e aquilo me fez pensar muito, sabe? A gente mantém uma posição técnica, mas se eu estou acreditando em vínculo e eu não retiro ninguém da rua, eu trabalho com construção de vínculo, eu acredito em política de redução de danos, tudo isso que está sendo nesse momento destruído gradativamente, né, ou não tão gradativamente, eu entendi, cara, isso está me fazendo pensar qual a viabilidade dessas perguntas. Será que de fato que a partir dessas perguntas eu estou conseguindo com a minha equipe na época construir um atendimento que considere essa singularidade dessa vida, né, a forma como que ela se apresenta a mim, como que ela se nomeia, como que ela se identifica. Então, tem muita história, assim, eu acho que não tem nem como contar, né? Eu acho que, antes da live começar, eu estava falando que teve um período que eu tive um contato com a Débora para poder buscar orientações de como proceder com uma vida que eu estava colhendo trans. Foi muito importante as orientações que eu recebi, para os possíveis encaminhamentos.
Então, às vezes, era trabalhar assim, de ser convocado pela vida, né? A vida é esse espaço de singularização, de pessoas que são únicas. Então, a gente tem a rua, que é o espaço do sofrimento, que é o espaço da violência, que também é um espaço onde as pessoas podem ser aceitas, mas que a gente precisa manter a nossa atenção e manter a nossa luta para que as políticas públicas elas sejam constantemente repensadas nesse momento de destruição mesmo, né? Eu não vejo de outra forma, que principalmente elas possam ser pensadas para a população em situação LGBT, porque a gente ainda, como eu disse, isso ainda, no meu ponto de vista, enquanto política institucionalizada, isso ainda precisa de ser fortalecido. E a gente faz isso nas lutas e nas militâncias da vida. Essas do enfrentamento mesmo, nesses espaços coletivos, e essa militância que, para mim, está no atendimento individual, também está na escuta, escutando o que essas pessoas têm a narrar para a gente. Basicamente isso que eu queria compartilhar. Como é importante, Vitor, tudo isso que você trouxe e o quanto tem avançado, né, em Cachoeira de Itapemirim. Como é importante o nosso Estado assegurar a aplicabilidade da lei. Mas, como a gente conversou ali no início, ainda que tenhamos avançado, tal avanço não tem se refletido como deveria em relação à aplicabilidade da lei para a população de rua, né? E o que me faz lembrar do artigo 5º da Constituição Brasileira, o mais famoso artigo que todo militante tem decorado na cabeça, que vai falar sobre os direitos fundamentais. Ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e fazendo um gancho a esse artigo, podemos enumerar os direitos que são negados a esses indivíduos, a população de rua, e como igualdade, segurança, propriedade. Inclusive, eu indico a todos que nos assistem, a tanto você, Vitor, eu não sei se a Débora já viu, se você já viu, um documentário chamado Eu Existo. Ele tem uns 15 minutos, é chamado Eu Existo. Ele é muito bom, ele traz uma série de depoimentos recolhidos entre a população de rua da cidade de São Paulo, e entre outros aspectos, sabe? Esses indivíduos, eles vão reclamando da invisibilidade social, ou seja, né, de não serem reconhecidos como pessoas. E aí fazemos como que eu posso dizer, esse contraste mesmo. Esses indivíduos são cidadãos de acordo com a Constituição brasileira, mas não são reconhecida sua dignidade, não são dado, não tem uma equidade para eles, né? Então, eles têm o direito constitucional, a dignidade e a igualdade, mas são invisíveis socialmente e abandonados pelo nosso Estado. Enfim, obrigado pela contribuição e passo a palavra agora para a Débora. O espaço é todo seu, fique à vontade. Vamos lá? Estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite novamente a todas as pessoas. Queria novamente agradecer ao Coletivo Livre por estar fazendo esses debates, né, tão importante para a gente. E o mais interessante nisso é que dialogar para dentro da população LGBT. Sendo um coletivo, né, que se assume diretamente LGBT, fazer o debate das pautas de direitos humanos. É preciso fazermos um movimento LGBT formado com tudo que possível. Então, a gente tem que fazer o debate sobre população em situação de rua, sobre o processo indígena, sobre o desmatamento, sobre a redução de danos, sobre a questão da mulher. É importante, não nos cabe mais, para dentro do movimento LGBT, pessoas transfóbicas, pessoas gordofóbicas, pessoas racistas, machistas. E, para isso, não tem um outro sistema que não foi esse da formação e do diálogo. Então, assim, meus parabéns a toda a equipe, ao trabalho de vocês, que eu tenho visto e acompanhado, encantada com as publicações, com o material audiovisual que vocês têm feito, incrível. Só conheço uma pessoa aqui no estado que faz uma qualidade dessa, que é o Albre, que eu gosto muito. Então, vocês
Então, de parabéns. E aí, queria aqui dizer um nome, para quem não conhece, Ronaldo Ramos, de 34 anos. Quem é Ronaldo Ramos, de 34 anos? Uma pessoa em situação de rua assassinada na sexta-feira, aqui no município da Serra, na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, após ser esfaqueado. Então, eu queria aqui abrir a minha fala dizendo esse nome, Ronaldo Ramos, de 34 anos. E aí também dizer o seguinte, eu publiquei algumas vezes o seguinte: quem não defende a população em situação de rua é racista. É preciso deixar isso explícito para que todo mundo assuma isso. Quem não se comporta contrário às políticas de apoio à população de situação de rua, ela é racista. E aí a gente vai passar, e o Vitor falou sobre isso, a gente não pode esquecer do processo escravocrata no Brasil, um país invadido, onde utilizou da população indígena, da população preta, durante 300 anos do sistema escravocrata no Brasil. E a dívida histórica que a gente tem com esse povo não foi pago. E esse povo se continua em situação de rua, no novo sistema escravocrata, que é o aprisionamento dos adolescentes, na prisão, no sistema prisional, e, para além disso, no assassinato de jovens, adolescentes e jovens negros, no assassinato de mulheres negras. E aí a gente vai encontrar na rua, em situações de rua, a maioria da população preta. Então, é preciso fazer o debate entre raça, cor, né, e principalmente assumir essa dívida histórica que a gente tem com o povo preto neste país. E eu acho que a gente tem que fazer esse debate porque a gente se acostumou com a normalização, né, desse preconceito, dessa violência contra a população em situação de rua. Então, a gente tem que dialogar sobre isso, porque eu sei que não dá. Às vezes a gente está na situação, as pessoas pedem, e às vezes a gente não tem como ajudar, como contribuir, mas não é possível que a gente não dialogue, ou que não promova, ou que não cobre políticas públicas para a população em situação de rua. É preciso fazer isso, e de várias formas, através desse debate do Coletivo Livres, mas através do Sistema SUS de Saúde que o Vitor falou, através da onde que a gente estiver, nós, pessoas LGBT, em qual espaço tivermos, assumir o nosso comprometimento com a população em situação de rua, que está ali por diversas situações. Pessoas que estão, inclusive, por não aceitar a sua orientação sexual, por não aceitar a sua transição, por sofrer violência dentro de casa, pessoas que perderam a memória, pessoas que sofreram algum baque emocional, a perda da mãe, por exemplo, de um familiar muito próximo, pessoas que realmente têm alguma situação, desculpa se eu errar algum termo, tá, gente? Psicológica, precisa de ajuda, né? Pessoas que perdem a memória, pessoas que cometeram algum ato realmente e que estão ali em alguma situação entre as pessoas em situação de rua. Eu tive a oportunidade de trabalhar no município da Serra, no abrigo Arco-Íris, e também na abordagem social, e a gente se depara com histórias o tempo todo assim, né? Não é sempre que a pessoa larga o vínculo familiar para ir para a situação de rua. E aí eu só queria fazer uma analogia com a população de travestis, né? Quando a gente transita de gênero muito cedo, a gente começa a sofrer diversas violações que vão tirando da gente o direito à educação, do direito
o acesso familiar, né? Toda a parte social. E a gente vai, de uma certa forma, estar em uma situação também de vulnerabilidade, que nos leva também para a rua, que nos leva também para fora de casa e muitas das vezes para longe das nossas famílias, porque as travestis elas viajam para outros estados para que ninguém descubra que eu, daquela família X, daquele bairro, estou ali trabalhando e me prostituindo. Então, eu prefiro trocar de estado. E a população em situação de rua vai fazer um percurso, né, parecido. Ela vai para outro estado, ela vai fazer essa viagem, né, por outros espaços do Brasil. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu queria fazer só essa analogia com a população em situação de rua e a população travesti, que em alguns momentos estão em uma situação parecida. E aí eu queria falar um pouquinho, para mim não perder minha fala, do projeto Ações Positivas na Rua, convidar as pessoas a conhecer a página da Associação Gold. Queria aqui agradecer que está acompanhando, me mandou mensagem o presidente da organização, o Diego Exorgue Perucci, que assume a presidência da Associação Gold, dizer do comprometimento com a pauta de direitos humanos que a Associação Gold tem, né, em transversalizar todos os debates, inclusive com a população em situação de rua. Queria dizer que... Vou falar do projeto, mas eu queria dizer que nós temos um número crescente de pessoas em situação de rua LGBT, mas um número crescente de travestis em situação de rua. Então, é preciso acordar para isso, é preciso que as pessoas deixem a sua transfobia e debatam a questão da transfobia para dentro do movimento LGBT, né? De um movimento maciçamente branco, gay, e que às vezes esquece de ir lá e pegar na mãozinha das lésbicas, esquece de ir lá e pegar nas mãozinhas das travestis e falar assim, vamos subir esse degrau também, porque nós já conseguimos ser doutor, nós já conseguimos ser médico, nós conseguimos ser professores, e falta as travestis também virem nos acompanhar. Então, esse é um processo transfóbico da sociedade que leva a maioria das travestis, e elas têm cor, elas são pretas, à situação de rua, ao sistema prisional, né? E ao cárcere. Para vocês terem ideia, a maior quantidade de pessoas presas fora do Brasil é travestis. Né? Na Europa, o maior número de brasileiros e brasileiras presas no mundo são mulheres travestis. Vejam isso. É preciso gritar isso. E aí fazer essa pergunta, por que estão lá? Por que a população em situação de rua está em situação de rua? Pelo processo escravocrata que o Brasil teve, pela dívida histórica que a gente tem. O problema do Brasil é o racismo. E assim que a gente mexer com a estrutura racista no Brasil, a gente mexe com os problemas sociais, que são, sem dúvida nenhuma, a população em situação de rua. E aí a gente, com esse compromisso que a Gold tem com as pautas de direitos humanos, a gente criou, no meio da pandemia, a nossa preocupação com a população em situação de rua. E a gente pensou lá na Gold, eu, Diego, Maria José, todas as pessoas que estavam ali naquele momento, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai trabalhar meio à pandemia? Quais são as populações que precisam ser atendidas neste momento? E a gente pensou nas travestis profissionais do sexo e também na população em situação de rua. E começamos a arrecadar e fazer um trabalho com a população em situação de rua em Cariacica, depois de ter feito uma pesquisa de campo e entender que Vitória, Vila Velha, Serra estava num caminho de estruturação das políticas, né? Ou estão estruturadas. E Cariacica sofria por falta de políticas públicas para essa população. Pois bem, recebemos um convite do Fundo Positivo, que olhou o nosso trabalho, e aí eu queria agradecer, antes do Fundo Positivo, o Fundo Baobá, o Movimento Nacional de Defensores e Defensores de Direitos Humanos, ao Ministério Público do Trabalho e a tantas doações que vieram de forma... chegaram lá na Gold, que as pessoas entregaram, mas também através do PicPay da Associação Gold. As pessoas tinham duas formas de doar, né?
ou por depósito na conta poupança da associação, ou por PicPay. E ela informava para qual público que ela queria direcionar a sua doação. Se era para a população travesti, pessoas LGBTI em vulnerabilidade naquele momento, ou para a população em situação de rua. Então, queria agradecer também a alguns professores universitários, várias pessoas que se juntaram e somaram esforços e depositaram a sua confiança para a Gold fazer o trabalho. E aí surge o Fundo Positivo, que faz um convite à Associação Gold de trabalhar com a população em situação de rua. E a gente fez um processo seletivo que, inclusive, eu sempre falo que talvez passou invisibilizado pelas pessoas. Mas a gente criou um processo seletivo na Gold que, para participar do projeto Ações Positivas na Rua, teria que ser morador da cidade de Cariacica, onde que a gente iria trabalhar, por conhecer a cidade. Então, esse seria um critério. O segundo critério, ser uma pessoa do gênero masculino e a outra do gênero feminino, não importando o órgão sexual, pênis ou vagina, estando no gênero masculino ou feminino. E uma outra terceira coisa, ser preto. Então, era obrigatório a pessoa ser preta. Pasmem vocês, a gente teve inscrições de pessoas brancas. E aí elas ainda diziam, né, e questionavam o porquê. Depois da gente conhecer, eu não estou aqui, né, contando a história do Brasil, porque ela é muito mais sofrida, mas depois de tudo que a gente falou, de 300 anos de processo escravocrata no Brasil, a pessoa ainda pergunta por que a gente cria um processo seletivo para trabalhar na Gold específica para a população preta. Inclusive, pela política de pares. Se parte da população, a maior parte da população é preta, por que não a nossa população preta ir trabalhar com a política de pares? Então, esse foi o processo seletivo. E aí a gente pensou o seguinte, o que a gente vai fazer dentro desse projeto? A distribuição de kit lanche. Por que a gente pensou no kit lanche? Nós já tínhamos outras instituições, vários outros grupos doando comida na Grande Vitória. Então a gente pensou no kit lanche, porque o biscoito ele pode ser aberto e ele vai ficar ali alguns dias ainda, podendo ser utilizado, se guardado com cuidado. Então a gente preparou um kit lanche bem legal. Ele tem água potável, um todinho, um biscoito de sal, um biscoito de doce, um amendoim e um doce que pode ser um bombom, que pode ser uma mariola, enfim. São 6 itens que vão dentro de uma sacola. Além disso, vai máscara, além disso, vai preservativo, vai gel lubrificante. E a gente foi aumentando o nosso potencial, porque a Gold tem isso, né? Pegar um pouquinho e fazer grandão. Então, a gente pegou o projeto de doação de kit lanche para a população em situação de rua e colocou a distribuição de insumos, colocou a distribuição de máscara, colocou a aferição de temperatura por causa do Covid. Então, passa lá para saber, né? Isso também gera uma questão de segurança, tanto para o profissional que está na rua trabalhando e com a população. É mais um serviço para ela, para saber se ela está com febre. E, além disso, a testagem de HIV. E, pasmem vocês, a gente tem feito a testagem de HIV no Centro Pop, na rua, nas praças com a população em situação de rua ou de uso, que é uma outra população que eu digo que tem um pé ali, né, no risco. Me perdoe de novo se eu errar ou me expressar de forma que alguém discorde, mas quando a gente fala a população em uso, que é uma população diferente da população em situação de rua, eu estou falando de idosos, eu estou falando de pessoas que saem das suas casas e todo dia vão para a rua, ali na praça, que ela não encontra acolhimento familiar, que não encontra nada para fazer dentro da sua comunidade, ela vai para uma praça e usar ou cigarro ou outras drogas,
ou bebidas alcoólicas, né? A gente encontra esses grupos de uso e a gente tem que acordar para isso, tá? Então, se alguém tem algum projeto, pensa nisso, passe pelo seu bairro e comece a reparar aonde é a sala de encontro de uso de pessoas idosas, principalmente, que às vezes não tem um projeto social dentro da sua comunidade e vão para ali se encontrar com os amigos para beber, bebidas alcoólicas. Então, a gente pensando nisso, criou ainda a testagem para todas essas populações, né? E a gente teve diagnóstico positivo para alguns e algumas delas. A gente está criando um vínculo com essas pessoas para o tratamento. É um fator difícil, né, o tratamento, o acompanhamento, já que estão em situação de rua. Então, é preciso pensar também os municípios e quem faz a política. Se a pessoa não vem até mim, talvez seja importante ir até a pessoa, né? Então, por isso que é preciso ajudar e pensar na política da abordagem social, mas pensar numa abordagem social que faça mais do que só ouvir e tentar encaminhar o serviço. Talvez possa levar o serviço até aquela pessoa, né, que possa garantir uma água potável, um lanche, possa garantir um medicamento para ela, enfim, são esses espaços que a gente precisa defender para dentro do sistema SUAS de assistência. Queria aqui agradecer muito e citar o nome da Daiane e do Iaco, que são os moradores e são os trabalhadores desse projeto Ações Positivas na Rua. Queria também convidar as pessoas, a gente vai já pensar no nosso segundo jantar, lanche coletivo de Natal. Ano passado foi um sucesso na Praça Cláudio Pereira e esse ano a gente vai repetir novamente, provavelmente debaixo da segunda ponte, ali próximo à estação Pedro Nolasco, com a população em situação de rua que mora ali. Por enquanto é isso, estou aberta a perguntas. Obrigada novamente. Débora, muito esclarecedora a sua fala. A nossa comunidade LGBT, como você disse, tem muitas lutas para serem enfrentadas, e é sim importante falar também sobre a política nacional para a população em situação de rua, que de 2009. Essa política, teoricamente, o governo federal se responsabilizaria por garantir moradia, alimentação, a segurança e o encaminhamento para os abrigos e a assistência social. Mas, infelizmente, os estados, né, que deveriam concretizar esse programa, a gente observa um certo tipo de negligência. E então a gente vê esse contraste novamente da política nacional e a ineficácia da sua aplicação. Débora e Vitor, aqui está borbulhando de perguntas. Eu vou estar lendo algumas perguntas aqui, e aí eu vou fazer a primeira para a Débora, e também já faço para o Vitor, uma para o Vitor também, que ele já vai pensando na resposta. Então, pergunta para a Débora, do Gilberto. Débora, como o poder público pode agir para criar oportunidade às pessoas LGBTs em situação de rua? E aí, já vou fazer uma pergunta para o Vitor também, que o Iô mandou. Vitor, qual é a diferença entre internação compulsória e internação voluntária? Em que medida ela é útil e necessária e em que cenários ela é instrumentalizada com o objetivo de higienização urbana? Por enquanto que vocês pensam aí, eu trouxe... Eu queria falar aqui para o pessoal que está assistindo continuar compartilhando a live, marcando os amigos para poderem estarem vindo participar. Mesmo após a live vai continuar registrada na página do Livres. E eu gostaria de aproveitar, por enquanto que eles estão pensando também, para trazer um dado do INPEA, recente, né? Recente pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, INPEA, que a população em situação de rua cresce e fica cada vez mais exposta à Covid-19, como a própria Débora trouxe essa informação. A maioria vive em cidades
das regiões sudestes, nordestes e sul, principalmente as capitais, e a população em situação de rua cresceu 140% a partir do ano de 2012, chegando a quase 222 mil brasileiros. Esse dado de março deste ano de 2020, 222 mil brasileiros em situação de rua. E tende só a aumentar com a crise econômica acentuada por essa pandemia, pela Covid-19. Entre essas pessoas, como o Vitor tinha trago, normalmente são pessoas sem moradia, que estão desempregadas, trabalhadores informais. Esses trabalhadores informais, como vendedores ambulantes, guardadores de carro, flanelinhas, né? E o INPEA, além de atualizar sobre esses dados desses grupos sociais, duas pesquisas recém-concluídas pelo INPEA traz que a propagação do novo coronavírus aumenta a vulnerabilidade de quem vive na rua e exige uma atuação mais intensa do poder público. Então, tá aí os coletivos que nos assistem, que também participam dos movimentos sociais, tá aí cobrando do poder público. Então, pode começar por você, Débora, respondendo a pergunta. Ou pelo Vitor. Vitor, prefere quem quer começar? Pode ser você? O que acontece? Nós vamos precisar pensar, e aí é um caminho longo, tá, gente? E aí eu vou falar do nome social para tentar fazer essa analogia. O que a gente fez? A gente garante o nome social em alguns locais. Às vezes a gente garante o nome social numa escola estadual, mas a gente não garante a permanência dessa pessoa e o acolhimento dessa pessoa nesse espaço. Então, às vezes, não adianta ter só um centro pop, ter algumas pessoas trabalhando para uma política para a população em situação de rua, e eu vou lá na fala do Vitor, quando ele diz o seguinte: se às vezes as pessoas não param para escutar essa pessoa, se a pessoa não dá horas e horas para ela se expressar, e a gente tentar descobrir qual foi a situação que levou aquele indivíduo à situação de rua. Foi um conflito familiar? Foi a perca da mãe? Foi um problema com algum ato que ela cometeu e que ela não voltou para dentro do seu município? Estou falando disso tudo de casos que eu já acompanhei. Ela não consegue voltar porque ela tem vergonha daquela população, ou até medo daquela população, né? Olha, cometi um ato, eu roubei a manga, fui preso, né? E não consigo voltar porque eu tenho vergonha do meu bairro ou daquela população e permaneço em situação de rua. Então, a gente precisa ouvir as pessoas. Quantas pessoas pararam para ouvir alguém em situação de rua e descobriram a família, né? Gravaram vídeos, pessoas que estavam hospitalizadas. São várias situações que qualquer um de nós, pessoas LGBT, podemos fazer. Mas então é isso. Qual é a política e como construir isso? É um caminho que a gente precisa debater a transfobia. Se a gente debate a transfobia, se a gente dialoga sobre um processo que não deixa travesti dentro do seio familiar, dentro do processo, né, social, que é tão comum para as pessoas cisgêneras, LGBT, que para nós é tão difícil, leva essa pessoa a uma situação. Se a gente for começar a fazer esse debate, a gente for começar a pensar em empregabilidade para travesti, no processo educacional, nós não teremos tantas outras mulheres travestis em situação de rua. Né? Então, eu acho que a política é difícil, principalmente porque a gente passa por um momento difícil, aonde nós temos um governo que não olha para essa população, que entende que essa população é um peso, e não, essa população não é um peso, eu repito, nós temos uma responsabilidade com a população em situação de rua, né? Então, a gente tem que discordar o tempo todo desse governo que não traz, de fato, um olhar de acolhimento para essa população em situação de rua. Eu aproveito, antes de passar para o Vitor, já te passar uma nova pergunta, Débora, que aí você já vai pensando na resposta. Perguntaram aqui, há alguma
algum atendimento específico para pessoas em situação de rua que são soropositivas? Eu acho que você falou mais ou menos, né, em sua resposta, mas se você quiser complementar essa pergunta posterior à resposta do Vitor, e, enfim, Vitor, o espaço é todo seu para responder a pergunta. Vamos lá, então. A Política Nacional de Drogas, ela estabelece 3 modalidades de internação: voluntária, involuntária e compulsória. A internação voluntária seria quando o sujeito, a sujeita, ela, por vontade própria, entende que, devido ao uso nocivo de alguma substância psicoativa, ela chega a um serviço de saúde e demanda por essa internação. A involuntária é quando essa pessoa não quer ser internada, no entanto, a família judicializa o processo, a família aciona o Poder Judiciário e eles fazem uma avaliação psicossocial com psicólogo, assistente social, médico, psiquiatra, e eles vão fazer essa internação contra a vontade da pessoa. Já a internação compulsória, quando não tem, a família não participa dela, a usuária não deseja pelo processo de internação, e essa pessoa ela acaba sendo internada contra a vontade dela, e isso, para mim, de forma nenhuma, na maioria das vezes, ela não é benéfica e propositiva para a vida das pessoas. Por quê? Porque ela é o último recurso. A gente tem um equipamento de saúde mental chamado CAPS-AD, que tem um serviço ambulatorial de portas abertas. Esse serviço ele vai visar cuidar do sujeito. E cuidar do sujeito das várias necessidades que eles têm na vida afetivas, necessidades básicas, necessidades de alimentação. Então, internações seriam sempre o último recurso, com a avaliação de uma equipe que a gente chama de psicossocial, que é composta por toda essa galera. Psi, assistente, o médico, que vão fazer uma avaliação e, a depender do caso, vão encaminhar para essa internação. Entendo a importância, num dado momento, quando um uso abusivo, diferente de outras modalidades de uso, recreativo, esporádico, representa um risco de rompimento com a vida. Isso não é feito de qualquer forma, de qualquer maneira, principalmente que hoje a maioria dessas clínicas de internação, elas fazem parte de um grande lobby aí, né, na maioria das vezes a gente tem até um documento do Conselho Federal de Psicologia, onde profissionais foram até essas clínicas, os relatos de tortura são absurdos, como, por exemplo, colocar a cabeça das pessoas dentro do vaso sanitário da descarga, quando elas estão na abstinência. São clínicas que têm, não tem proposta terapêutica, é pautada na moralização, às vezes uma forçação para conversão para determinadas religiões. A espiritualidade a gente entende que é um recurso para a vida, mas a pessoa escolhe esse recurso, e se essa oportunidade de escolha, às vezes ela não é dada. E atualmente a gente tem exemplos de grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, que as internações compulsórias elas são a primeira opção, elas não são a última. E você vê aquelas cenas, as barbáries do cotidiano, que essas pessoas elas são forçadas a serem internadas contra a vontade delas. E eu já atendi pessoas que tinham internações recorrentes, 8, 9, 10, 11, 12 internações. E essas pessoas não ficam ilesas a isso. Cada internação marca um sofrimento, marca uma violência. E às vezes esses espaços eles não têm profissionais da saúde presentes para poder escutar. Não estou falando que toda clínica, que toda internação, que às vezes isso não é necessário, mas é sempre o último recurso, isso precisa ser avaliado de forma técnica, sobretudo quando a gente está falando de uma política pública de saúde mental, a gente está entendendo que isso também é construído com o usuário e a usuária. Isso não é o prioritário. Quando a gente, até mesmo antes de ir para uma internação, numa instituição, a gente pode passar por um leito no hospital geral para fazer o CAPS, dependendo da modalidade do CAPS, que são vários, o CAPS AD, álcool e outras drogas, ele também tem um processo ali de, como eu já falei, de desintoxicação. Então, o uso que tem sido feito hoje, na quase totalidade dos casos, é para higienização, limpeza dos espaços urbanos, e são espaços perpetuadores do sofrimento, de maus tratos que há anos nós da saúde mental,
entendendo todos os profissionais que estão trabalhando com ela e nela, viemos lutando contra essas violências e essas violações de direitos humanos. Então, é sempre o último recurso e uma avaliação muito criteriosa que é necessário ser feita. Atenção quando isso está demonstrando uma situação de rompimento com a vida, mas quais os outros recursos que a gente pode encontrar na rede que podem, em um dado momento, não necessariamente colocar como primeiro plano uma internação compulsória, que, no meu entendimento profissional, é sempre violenta. Porque o sujeito, isso não foi construído com ele, né? Já aproveitando e já trazendo uma outra pergunta para você já ir pensando, Vitor, existe alguma instituição que pode abrigar e acolher essas pessoas? E aí você já vai pensando. E eu queria aproveitar para complementar essa pergunta do Gilberto sobre se existe alguma instituição que pode abrigar. Eu queria que você falasse um pouco sobre os espaços que pode ter em Cachoeira de Itapemirim, se existem albergues, se esses albergues são a melhor opção para as pessoas em situação de rua. Gostaria de ouvir mais sobre isso e o seu contato e experiência com isso. E Débora, para você também, na sua resposta, gostaria que você falasse também se tem algum meio para as pessoas estarem doando para o projeto da Gold de acolhimento das pessoas em situação de rua, se tem um PicPay para poder estar doando. Se tiver, você já fala aqui na live para a gente estar mobilizando e fazendo a doação também, tá bom? Pode responder a pergunta, Débora. Ah, que legal. Gente, na página da Gold a gente tem lá o número da conta poupança e temos também o PicPay. PicPay é bem facinho, Associação Gold, né? Uma outra coisa importante para a gente dialogar sobre a pergunta da questão do HIV. Me repete de novo? Há algum atendimento específico para a população em situação de rua que são soropositivos? Há um atendimento específico para isso? Como que vocês fazem aí em Cariacica? Então, não há um processo específico para quem está com HIV em situação de rua. Eu até tinha dito isso, que a gente precisa criar um mecanismo de acolhimento ou de fazer a construção de vínculo entre a pessoa usuária e o centro de referência. Mas a pessoa em situação de rua, ela está numa situação que ela não tem como pagar passagem, que ela não tem como ir nesse espaço, o motorista não vai deixar ela entrar num ônibus, né? Tem todas essas situações. Então, talvez, eu acho que os municípios têm que se preparar em fazer com que o serviço, a medicamento, chegue àquela população e faça o acompanhamento. Então, é preciso abordagem social, mas é preciso também aquele outro serviço que eu esqueci agora, talvez o Vitor me lembre, que é o consultório na rua. Serviços como esse são importantíssimos, né? Do acompanhamento da psicóloga, do assistente social ali na situação de rua. Ou que o medicamento fique no centro POP, porque aí a pessoa, para quem, às vezes a gente está falando aqui assim, quem está assistindo não está entendendo. Nós temos o centro POP, que ali é aberto para a pessoa se higienizar, para tomar um banho, mas às vezes a pessoa ela cria um vínculo com aquela comunidade, ela não sai dali. Então ela não vai frequentar o centro POP. Então, se num caso essa pessoa for uma pessoa com HIV, a gente tem que criar esse serviço até lá. Mas, gente, a gente falou aqui da questão do HIV, né? Porque eu falei que o projeto ele faz a testagem. Mas a gente precisa pensar nas pessoas em situação de rua que estão na velhice, estão idosas. A gente precisa pensar na diabetes, em vários outros serviços que precisam, né, estar ali. Então, quem sabe a gente ter um serviço que faça testes de sangue, de urina para a população em situação de rua. A gente tem que pensar
nesse serviço diferenciado, né? E uma outra coisa que eu queria dizer é que quem sofre mais nessa pandemia realmente é a população mais pobre, né? Então a gente precisa pensar que também essa pandemia, a gente, com a informação e com o histórico da pandemia do HIV, né? Naquelas décadas chamadas de AIDS, né? E hoje a gente já tem o conhecimento do nome, do termo correto de usar HIV. É preciso que a gente pense e minimize todo o sofrimento que a população LGBT teve com essa pandemia, né? Que ainda está aqui. E que às vezes a gente tem, para dentro do movimento LGBT, medo, receio ou um erro de se tocar nela, né? A gente tem que descobrir, como o Covid descobrir nos primeiros inícios, né? Como o HIV também. E a gente precisa que a nossa população frequente o serviço, que entenda da importância do tratamento e que não se use o HIV para que eu acho horrível, eu acho desumano, eu acho péssimo, arrogante, quando a pessoa LGBT usa da pessoa vivendo com HIV para que a outra não fique com a pessoa que ela gosta. Isso é horrível. Então, assim, é criminoso, inclusive, né? Então, a gente precisa pensar que é uma política que existe, que nós temos centro de referência em todos os municípios, né? De grande porte. Então, Cachoeiro de Itapemirim, se eu não me engano, continua ainda assumindo alguns outros municípios pequenos em volta. Então, a gente precisa que a nossa população vá a esses espaços fazer o teste, né, do HIV. A gente precisa pensar na sífilis, que chegou aqui em 1500 com portugueses, quando invadiram o Brasil, passando isso para a população indígena, e a sífilis está com a gente até hoje, e a gente não consegue debater isso, porque tem medo de falar em ST. Então, esse recadinho que eu deixo também para a população que está assistindo a gente nessa live. Eu já vou fazendo uma pergunta também para os dois, antes do Vitor responder a outra, e a gente já está finalizando a live. Então, gostaria que o Vitor, além de responder a pergunta que ele já foi perguntado, eu gostaria que ele respondesse também e já fizesse sua consideração final, e a Débora também respondesse a próxima pergunta, porque a pergunta que eu vou ler aqui agora é para os dois. A situação de rua, no geral, é uma situação transitória? As pessoas conseguem se reintegrar ao mercado de trabalho e ter uma moradia, ou isso é uma exceção? E aí, completando essa pergunta também, o Iô mandou falando sobre o uso de drogas. Muita gente não dá dinheiro para a população em situação de rua, sob o pretexto de não vou dar dinheiro porque vai usar para comprar droga. Qual é a maneira mais ideal para a gente lidar com o desamparo da situação de rua relacionando ao uso das substâncias? Então, essas duas últimas perguntas é para os dois. E tem a sua pergunta que já foi perguntada para você, Vitor. E aí você tenta responder esse combo aí e já fazer sua consideração final e já se despedir do público, porque a gente já está indo para o final da live, ok? Tudo bem. Então, quanto aos espaços de acolhimento, né, a política pública de assistência social, ela tem como prerrogativa instituições de acolhimento, que são albergues, casas de passagem que oferecem acolhimento temporário para as pessoas que estão em situação de rua. O município de Cachoeiro conta com esse espaço. É um acolhimento temporário que pode ser prolongado. Eu acho que quando a gente pensa, a gente está pensando aqui, né? Será que a situação de rua ela pode ter uma ruptura com ela? As pessoas podem ser inseridas no mercado de trabalho? A gente precisa de política pública para isso. A gente precisa de garantir também condições de empregabilidade para essas pessoas. E o usuário, quando chega para mim, o usuário fala, eu quero fazer esse processo, né, de saída da condição de rua, tem um tempo dele, tem um tempo da gente inserir
no mercado de trabalho, tem um tempo da gente lidar com uma série de questões de dificuldades mesmo de fazer esse processo. Tem um tempo subjetivo do sujeito, dele poder elaborar esse processo, dele poder me contar para ele que representa o trabalho, quais são as experiências ricas, muitas pessoas têm experiências muito ricas de trabalho, trabalharam muito. Muitos homens são da construção civil, era muito comum eu atender pessoas da construção. Trabalhou durante muito tempo na construção civil, né? Eles estão migrando depois que veio a crise econômica. A gente tem esses serviços que eu acredito que precisam também ser reformulados, serem repensados para atender a demanda dessas pessoas, não as nossas demandas profissionais, os nossos lugares de achamos que temos todos os conhecimentos e vamos dizer sobre o outro, né? Quanto à questão de dar dinheiro para pessoas em situação de rua, pergunta que sempre foi me feita, lenda urbana. Nem toda e qualquer pessoa que está em situação de rua faz uso de psicoativo e está solicitando dinheiro para comprar ou acessar alguma substância. Está com fome, está com dor. E como disse um usuário meu numa intervenção numa oficina de grupo uma vez, ele escreveu o seguinte no mural: amor dói, a fome mais ainda. Então, eu sou branco, nunca tive essa experiência cis de viver isso. Então, dói, eles têm fome, eles têm necessidade, às vezes, né, de várias da vida, de se vestir, de ter roupa, de poder fazer uma refeição digna, que às vezes os serviços, né, o CRES, ali tem uma pergunta, o CRES é um aparelho público estatal com investimento federal, estadual, e quem organiza ele é o município. Então, isso é um mito, né? Acho que tem gente que dá algum dinheiro até mesmo para poder, eu não quero conversar com você, então toma o seu dinheiro e vai. Mas quando você para conversar, para olhar nos olhos, né? E até hoje eu reencontro as pessoas que eu acompanhei, algumas delas na rua, e eu tive algumas pessoas que no trabalho, com as pessoas que trabalhavam comigo, elas foram inseridas no mercado de trabalho, reinseridas. A gente encontra essas narrativas de vida, né? E é por fome, é por dor, pode ser sim por uso de substância psicoativa, não cabe a mim julgar ou moralizar. A vida já é muito atravessada por isso, e a experiência diz que isso mortifica, né? Subjetivamente, fisicamente, subjetivamente. Eu queria agradecer a oportunidade, para mim é um tema que faz muito sentido de estar falando aqui com vocês. E é isso, gratidão. Obrigado, Vitor, pela contribuição. O convite já foi feito para você estar participando do coletivo. Eu já sei que você aceitou, então você vai ser mais do que bem-vindo a estar participando dentro do coletivo. E, Débora, o espaço é seu para você responder as perguntas e já fazer suas considerações finais, mas teve uma que chegou que foi muito pertinente. Esse centro pop que você citou, é de alguma prefeitura específica ou é estadual? E aí você já tenta, se você não souber, o Vitor, mas já faz sua consideração final também, despedindo do público, tá bom? Tá bom. Então, toda cidade tem que ter um centro pop, né? Então, assim, Serra tem alguns serviços, inclusive eu acho que de Cachoeiro, algum serviço chegou com recursos do governo do estado, inclusive no meio da pandemia, mas gerenciado pelo município. Então, assim, Cariacica tem um centro pop, Vitória tem um centro pop, Vila Velha, todos os municípios de médio porte já tem um centro pop, né? Aqui a gente não tem políticas estaduais para a população em situação de rua, a não ser a coordenação, que tem dialogado com os municípios, parece que vai me sair algum edital, mas a gente não tem um centro específico para a população em situação de rua a nível estadual. A outra pergunta que eu já esqueci, sempre esqueço. Seu microfone. Estou pegando aqui. Sobre o uso de drogas, o Vitor já respondeu, e a situação de rua no geral, a situação é transitória, as pessoas conseguem se reintegrar no mercado de trabalho e ter uma moradia, ou isso é uma exceção?
Então, eu acho que falta mudar um pouco do trabalho e ter mais acessos, né? Eu acho que esse debate que está fazendo, eu gosto de fazer as analogias, a gente pode fazer com as pessoas que saíam do sistema prisional para trabalhar na rua, né? Então, hoje a gente tem visto escolas. Quando essa ideia se pensou, quando isso começou, várias pessoas criticavam: nossa, mas as pessoas vão sair de dentro do sistema prisional e vir trabalhar aqui perto da minha casa, perto da minha escola. Inclusive, muitas pessoas não sabem que todos os trabalhadores da UFES, aqueles que cuidam ali do entorno da UFES todinha, são pessoas que estão ainda no sistema prisional na medida meio aberto, entendeu? Então, a gente precisa pensar também na vaga de emprego, em ações que levam aquela pessoa a descobrir o que eu posso fazer. Nós temos pessoas em situação de rua que são grandes artistas, que são grandes religiosos, que são grandes mulheres, que são cuidadoras, que são artistas, pintores, que trabalham com papel. Enfim, a gente precisa pensar o que aquela pessoa faz, descobrir isso nela e assim tentar trabalhar dando condições. Mas existem vários programas, gente, de sucesso, como aqui em Vitória, eu conheço há alguns anos já, a pessoa acompanhando o Centro Pop, ela vai ganhar um aluguel social, ela consegue sair da rua, ela vai para dentro da comunidade. Então, tem um trabalho muito legal, inclusive eu posso aqui citar o nome, porque nós temos um casal, uma travesti e o companheiro dela, que fazem projetos lá na Gold, que estão no aluguel social, e que desenvolve dentro de Vitória vários serviços. Então é isso, é a expertise do município. Nós sabemos que a X pessoa precisa o tempo todo estar inserida dentro de ações sociais, a gente tem que buscar ela, encontrar ela e encaminhar ela. Então, assim dá certo, ok? Não é fazer só com que, vai ali, você vai ser atendida, mas não tem um acolhimento, não tem um encaminhamento, e a pessoa não sabe como tratar uma pessoa que está em situação de rua para que ela possa estar naquele ambiente e mudar um pouco, né? Então, novamente, meu muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Queria tentar aqui citar uma letra de um samba que eu gosto muito. Será que já raiou a liberdade ou se foi tudo ilusão? Será que a lei áurea tão sonhada, há quanto tempo assinada, não é o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela? Livre dos açoites das senzalas, presos nas misérias da favela. Pergunte ao Criador quem pintou essa aquarela. Livre dos açoites das senzalas, preso nas mazelas da favela. Um abraço, um beijo, muito obrigada. E é com esse samba que eu agradeço a todas, a todos e a todos que viram e assistiram, acompanharam a live até o fim. Agradeço as falas enriquecedoras de vocês dois e tenho certeza que foi bastante cirúrgico cada provocação levantada por vocês dois nessa live. Agradeço aqui aos compartilhamentos, aos comentários e já deixo aqui um spoiler da próxima live, desse ciclo de lives do Projeto Conexões Livres, será sobre saúde sexual, fazendo recorte dentro das pautas LGBT. E eu peço que curtam, sigam as nossas redes sociais, estamos em todos os espaços, estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram, com o nosso @coletivo.livres. E fica aqui o convite para quem se interessar em se tornar membro ou quiser saber mais sobre o coletivo, é só entrar em contato através das nossas mídias sociais. Teremos o maior prazer em ter você que nos assiste participando do coletivo. Um forte abraço a todas, a todos e a todos. Tchau. Foi, peraí.